Graça e paz. Queridos irmãos, nesta manhã, junto com você, eu estou aqui para a gente tratar de assuntos de extrema importância e meditar um pouco na palavra do Senhor. Meus irmãos, você sabe que a Bíblia, ela fala que nos últimos dias haverá rumores de guerra. Em Mateus 24 mesmo, é um capítulo que trata sobre as últimas coisas. Então, meus irmãos, eu quero passar para você algo de extrema importância e urgência. O Reino Unido abriu suas portas para 3 milhões de residentes de Hong Kong e a China ameaçando uma retaliação séria pelo que vê como intromissão de seus assuntos internos. A crise de Hong Kong está se tornando um teste de diplomacia em tempo real, em um mundo ainda focado no combate a uma pandemia. E o que esse drama nos diz sobre o lugar emergente da China na nova ordem mundial e que luz lança sobre os problemas muito particulares colocados por Brexit para os esforços do governo britânico de implementar uma política externa nova, otimista, sob a bandeira global do Grã-Bretanha Global. Então, meus irmãos, em outras palavras, a China não aceita a soberania de Hong Kong e por isso ameaça em guerra com as ilhas. Por outro lado, os Estados Unidos e o Japão apoiam Hong Kong, e isso traz um clima de guerra entre esses países que estão se preparando todo o seu aparato militar, exércitos e armamentos, treinando para uma possível guerra. O Japão e os Estados Unidos se preparam para esta guerra contra a China. E também, meus irmãos, Israel, depois que o ex-presidente Trump saiu do poder, ele se viu sem apoio e está se preparando para uma possível guerra com o Irã. Nós vemos que também o governo americano atual, Joe Biden, ele já enviou jatos nucleares para perto da Rússia, uma área com uma base americana ali, para intimidar aquele país e dizer que se houver alguma ruptura, alguma afronta, o país está preparado para a guerra. Meus irmãos, esta semana também houve uma CPI americana contra a Amazônia, da Amazônia. Sentaram-se várias lideranças para discutir o problema do desmatamento, da queimada e, entre aspas, o descaso do governo brasileiro, que não protegem a sua floresta. Mas mesmo assim, o presidente americano Joe Biden, ele declarou a possibilidade de voltar a dialogar com o governo brasileiro. E esta possibilidade inclui uma revisão muito séria a respeito dos valores da Mata Amazônia e do mal que está sendo feito a esta floresta. A intenção deste governo americano atual é de até 2035 reduzir drasticamente o consumo de combustíveis fósseis. Para que isto venha acontecer, ele vai começar a dar o exemplo dentro do seu próprio país, porque é uma ordem, meus irmãos, que ele recebeu de cima. Então, o governo americano atual, ele é comandado por outras lideranças. E nós vemos, meus irmãos, que as coisas estão se encaminhando de tal forma que a Agenda 2030
e o sistema da besta seja implantado no mundo. Haja visto que a tecnologia ela está disparadamente atualizada e crescendo assustadoramente. Mas um erro que eu vejo na tecnologia atual é que ela divulga, ela espalha o conhecimento. E quando a pessoa ela vem a ter consciência dos problemas que o mundo está enfrentando, então ela para e pensa e começa a questionar e começa a protestar. É isto que está acontecendo em vários países ao redor do mundo. Protestos e mais protestos, levantes contra este lockdown. Inclusive na Alemanha, o governo alemão, dirigido por uma mulher, ele pagou cientistas para dar um laudo mentiroso a respeito do lockdown e continuar a obrigar a população daquele país a manter o lockdown e se restringir. Então nós vemos que a economia, por este fator desta paralisação global, ela já sofreu um terrível baque. E isto está claramente sendo visto com os desempregos, os problemas que os países estão enfrentando internamente, não é? Nós temos que, como Igreja do Senhor Jesus, estarmos atentos, porque o caos está sendo instalado de forma acelerada para que a nova ordem mundial passe a governar o mundo. Simplesmente será necessário um caos generalizado e a certeza de que o atual sistema, o governo atual das nações, não consegue resolver os problemas internos das suas nações. Meus irmãos, eu quero levar você a meditar agora na palavra do Senhor, para que nós possamos entrar no assunto que mais nos interessa, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que estamos hoje em uma situação bem mais confortável. A igreja pode, como eu posso dizer, pode se alegrar, meus irmãos, por saber que o tempo está sendo cumprido e que as coisas estão acontecendo e que vai haver o arrebatamento. Eu quero ler aqui em 1 Tessalonicenses 3, no versículo 13, que diz assim: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, este final de frase, com todos os seus santos, eu quero deixar bem frisado, para você perceber que na vinda de Jesus, na sua segunda vinda, que a palavra de Deus, ela nos declara, haverá um grande aglomerado de anjos com os salvos, junto com os salvos. A palavra diz com todos os seus santos, junto com a igreja já restaurada, já ressuscitada e já arrebatada. Então, a palavra nos mostra aqui que o arrebatamento, ele é um arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação. Eu quero te mostrar algo aqui também para confirmar esta palavra que diz em Apocalipse 13 e também em Apocalipse 17,
Vamos começar por Apocalipse 17, que diz assim a palavra de Deus. Aqui está falando sobre as 7 taças. E também eu quero ler o versículo principal aqui para você perceber como nós estamos pertos. É o versículo 14. Este versículo aqui, meus irmãos, ele diz assim: que depois que o sistema atual, como eu já falei em outros vídeos anteriores, ele entregar o seu poder à besta e ao anticristo, ao falso profeta, que é a trindade satânica, este intento eles já têm no coração. Eles vão entregar o poder e autoridade à besta, ou seja, o mundo, ele precisa estar completamente sendo governado por este mal, que eu não vou dizer que é simplesmente chamado de esquerda, mas é o sistema governamental completo da besta. E diz aqui no versículo 14: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, Jesus Cristo, na sua vinda visível, vai combater contra o mal. E o mal também irá combater contra o Cordeiro. Então, meus irmãos, Satanás ele pensa que na última batalha, na batalha final, ele vai ganhar a guerra. E a palavra de Deus ela fala aqui que Jesus vencerá esta batalha, e vencerá também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Estes chamados, estes eleitos e os fiéis inclui Israel, mas especificamente fala sobre a igreja do Senhor, que vai estar vindo com Jesus na sua volta visível para a terra. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o arrebatamento, ele é algo que vai acontecer, e a igreja de Jesus, ela precisa estar alerta, sabendo que o Senhor Jesus preparou para si e está preparando um povo separado, escolhido, de boas obras para herdar a salvação. Eu e você temos que entender que a palavra do Senhor, ela não mente e ela não volta vazia. E a palavra de Deus, ela está nos mostrando os tempos, as situações, os governos, as coisas que estão acontecendo nesses dias. Meus irmãos, houve uma criança que teve um arrebatamento de sentido, a sua alma saiu do corpo e ele teve uma visão do Senhor. E o Senhor revelou para ele que a Terceira Guerra Mundial irá começar através de um homem chamado Barack Obama. Então, meus irmãos, talvez a gente possa dizer, este homem não está mais no poder, mas ele pode entrar numa instituição como a ONU e começar a comandar o mundo. É interessante que há algo de extrema relevância para ser dito a respeito deste povo. Se você pensar nos Illuminatis, se você pensar na maçonaria, se você pensar em qualquer linha das trevas, você pode ter certeza de uma coisa: todos esses movimentos, eles são satanistas. E uma coisa grandiosa que comanda tudo isto é o conselho de Satanás,
que tem a sua sede ali nos Estados Unidos. E quem preside este conselho? Quem é o cabeça deste conselho? O cabeça deste conselho é este homem que foi presidente da República Americana. Ele que comanda, meus irmãos, ele substituiu George Soros, que comandou por 60 anos esta instituição, e esta instituição comanda todos os outros movimentos. A maçonaria, os Illuminatis. Quando as pessoas falam sobre Illuminatis, elas acreditam até que isto é teoria da conspiração, mas não é. Existem rituais macabros que acontecem nas trevas, às escondidas, para pôr no poder bruxas, feiticeiros e sacerdotes malignos que comandam as hostes espirituais da maldade, recebendo ordem diretamente do inferno para fazer as suas obras no mundo. Então, meus irmãos, o mundo jaz no maligno. Os governos das nações, elas são regidas por homens que são adeptos e frequentam e são fiéis a esta linha de crença, a crença nas trevas. É por isso que a Igreja do Senhor Jesus, ela tem que saber que o mundo, ele está no seu desfecho final. E as obras que o mundo tem praticado, como o aborto, que é aprovado já em vários países, foi aprovado na Argentina esses dias, e muitos países já é aprovado, em outros ainda não, mas as pessoas tentam aprovar este procedimento. Já matou milhares e milhões de fetos, tirando a vida de pessoas inocentes, crianças inocentes que não podem se defender. Então, o Pai, ele já está enojado com o pecado que se pratica nesta terra e está para dar um basta nesta situação, com o arrebatamento da igreja e com o desfecho da história deste mundo, que é o julgamento das nações e o julgamento do inferno e o julgamento de todos os ímpios. É por isso que a Igreja do Senhor Jesus, ela precisa obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos leva a meditar que já é a última hora. E como já ouvimos que é a última hora, nós devemos ter em nossos corações, em nossa mente, um pensamento único, que é de estar na presença do pastor e fazer a sua vontade, estar no centro da vontade de Deus e procurar diligentemente ser obedientes e fazer a sua vontade. Meus irmãos, para finalizar, eu quero mostrar um texto aqui de relevância e importância, que está em Apocalipse 20. E se você quiser acompanhar, você pode abrir a palavra de Deus, ou mesmo aqui, né? Nós estaremos lendo alguns versículos aqui para fazer um desfecho final e revelar para você algo de extrema importância na palavra de Deus, para que nós possamos crescer em espírito, crescer em sabedoria, mas sabedoria espiritual, aquela que faz o crente se aproximar cada dia do pastor das nossas almas. Diz assim a palavra de Deus: e depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiro e justo são os seus juízos,
e julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono. Então, meus irmãos, a prostituta, a grande Babilônia, será julgada. E quem é a grande Babilônia? Esta é a revelação que o Espírito Santo está nos dando neste momento. A grande Babilônia é o sistema de governo mundial. Ela é a grande Babilônia. Muitas pessoas dizem que é Meca, outros dizem que é Roma, outros dizem que foram os antigos impérios, mas é um conjunto de todos esses governos. Então é o sistema de governo, meus irmãos, que está entronizado na terra. Inclusive, a palavra de Deus, ela nos exorta a orarmos pelos governantes, mas haja visto o que está acontecendo, o que estes governantes estão aprovando, assim como o governo americano repassou verbas para ONGs que aprovam e que praticam o aborto. É impossível para nós, como igreja, orarmos por estes homens, que nós sabemos que estão na mão do maligno e jazem nas trevas. Então, este sistema de governo, ele está para receber o julgamento divino. E a grande Babilônia vai cair. E nós, como servos do Senhor, somos convocados a sai dela, povo meu. Nós devemos sair deste sistema. Estamos no mundo, mas não devemos praticar, nem acompanhar, nem obedecer e nem fazer o que tem ditado o sistema de governo da besta. Nesta manhã, eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus. E no próximo vídeo, nós estaremos mostrando imagens aqui estarrecedoras que você vai acompanhar. São coisas que estão acontecendo na atualidade. Eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.